A única diferença, talvez, é que ele teve a curiosidade de estudar. E tem outros que a gente já ouviu bastante. A gente ouviu uma de. Tem um desses, assim, do nível do Stuberger deve ter uns 5. A gente já falou com o dos 5, a gente falou com provavelmente 4. Um deles me deu uma resposta que, para mim, foi muito bacana. É um cara de mais idade. Ele falou assim: olha, eu não sei nem se eu gosto ou se eu não gosto, mas eu estou numa fase da vida que eu não tenho mais energia para estudar isso, então vou passar o investimento. Não estou nem dizendo se é bom ou se é ruim, mas não é para mim. E eu achei aquilo de uma sabedoria muito grande, porque eu acho que a pior coisa que você faz é você entrar num ativo como o Bitcoin, que tem essa volatilidade gigante, sem saber o que você está fazendo, com o dinheiro dos outros, né? Porque uma outra coisa que é diferente é o seguinte: uma coisa é você pegar o seu dinheiro e ir lá e comprar, e tudo é bom, vai quebrar, é seu dinheiro. Outra coisa, a gente que tem dinheiro de 5 mil cotistas, pô, a responsabilidade é totalmente diferente. Então, a gente só se sente confortável em fazer isso porque a gente fica o tempo todo em cima do detalhe, do detalhe, do detalhe. Então, nos dá conforto só por conta disso, porque assim, se eu falei que strategy não é uma empresa difícil, Bitcoin é difícil. Bitcoin é uma coisa difícil de entender. A gente está aqui há quantos anos falando e tentando explicar e aprendendo junto. O bicho é traiçoeiro. Não, perfeito. Eu concordo inteiramente com esse racional. Eu penso muito nisso quando o pessoal critica o Warren Buffett, o Charlie Munger, ou aqui no Brasil o Barsi, que assim, se eu tivesse na idade deles, com o sucesso que eles têm, com a trajetória que eles têm, qual seria a minha motivação, o meu incentivo de olhar algo novo que tem um market cap tão pequeno, assim? Eu entendo totalmente esse ponto. Eu acho que quase qualquer pessoa faria o mesmo, assim. É raro a pessoa manter tanta energia e curiosidade intelectual numa fase mais avançada da vida, né? Mas aí também eu vou dar, assim, desculpa o tema, é um tema que eu gosto bastante, né? Porque estamos falando da cabeça do investidor. O Buffett, o Barsi e o Munger, eles são caras de equity. A impressão que eu tenho é que a turma de equity, eles têm muito mais dificuldade do que... Eu sou do ramo de macro trader. O que é macro trader? Pode comprar qualquer coisa, vender qualquer coisa, não é, vou comprar lojas americanas, é moeda, é juros, é bolsa. Então aí você tem mais, vamos dizer o seguinte, você tem um universo de investimento muito maior. E aí acho que cabe Bitcoin. Então, quando você fala o Buffett para mim é normal ele não querer Bitcoin porque não tem fluxo de caixa. Ele só faz coisa com fluxo de caixa. Mas pega os macro traders, o Paul Tudor Jones, que seria um Buffett, nível Buffett mais macro, ele adora Bitcoin. E aí os macro traders eles gostam. Então, eu fujo um pouco dessa cabeça de investidor de ações. Esse cara, meu, esquece. Não vai ser esse o cara que vai ficar confortável em ter Bitcoin na carteira. É outro perfil. Perfeito, não, totalmente faz sentido. Querendo ou não, por algum motivo, esse viés de fluxo de caixa descontado para valuation é muito presente, né? As pessoas, talvez, não sei por que no mercado brasileiro, talvez tenham mais analistas focados em equities, então isso percola mais. Mas essa é uma crítica que eu sempre ouço do Bitcoin. E de fato, eu nunca tinha parado para pensar nessa distinção entre alguém que analisa só ações para alguém que analisa macro como um todo, e de fato faz sentido. Cara, Só vou te dar um número: tem muito mais fundos de ação do que ação. A ação na Bovespa deve ser 400, fundo de ação deve ter 4.000. É uma loucura isso, né? Então, assim, é um universo muito pequeno. E é um perfil de investidor bem particular. Então, o cara do fluxo de caixa, em ações, porque fluxo de caixa pode ser dívida, né? A dívida também tem fluxo de caixa, mas o cara de ações, a minha teoria é o seguinte: o investidor, o cliente, e aí a minha teoria, né? Cada um, estou aqui, vou também dar minha teoria porque estou no meu direito, no meu lugar de fala. Eu acho que o cliente, ele mais do que qualquer coisa, ele gosta da história. Ele se apaixona pela história. Eu vejo no Twitter os caras brigando, sai resultado, Banco do Brasil.
pô, metade acha que vai quebrar, metade acha que compra e os caras ficam assim, e isso é muito fla-flu, assim, tem uma turma que adora o fla-flu do investimento. E eu acho que assim, tem muita narrativa, tem muitas histórias, então é interessante mesmo. Eu acho que captura por aí. E aí a pessoa acha até, ela começa a entender um pouco mais como funciona. Então tem um lance do aprendizado também. A hora que você pega um balanço, a moeda real e dólar, subiu, todo mundo acha que o Brasil vai explodir, mas o dólar hoje está 5,49. Parece que não explodiu, né? Mas todo mundo acha que compre dólar. Você vai no X, compre dólar, compre dólar. Então é mais seco, acho, bem mais árido do que ações. Ações é paixão, eu acho. Olha, achei a análise perfeita. Eu lembro de um podcast, acho que era do Breda, Henrique Breda, do Alasca, que ele falava justamente isso, que ou era o Cerise, agora eu não lembro qual dos dois, mas era justamente esse pensamento de como as pessoas se apaixonam pela ação e elas gostam de contar história. Ela quer chegar na festa e contar história e explicar por que essa ação que ele investiu, ele gosta, assim, e sendo bem sincero, eu não invisto em ações desde 2020. Eu sinto saudades, assim, de, por exemplo, eu adorava a tese da PetroRio. Eu sou geólogo, eu trabalhei com exploração mineral, eu adorava Uhum. a tese da PetroRio, assim, sabe? Então, constantemente eu fico pensando, puta, por que eu não volto a investir na PetroRio? Eu lembro, tá, porque o custo-oportunidade é o Bitcoin, acho que não vale a pena. Mas essa coisa que você consegue ganhar um zoom in de algum setor diferente da economia e você estuda e você aprende um pouco mais de como a cadeia produtiva, como a sociedade funciona no final das contas, é algo que é bem interessante mesmo, sabe? É algo que eu concordo com você totalmente, assim, é apaixonante. Eu, inclusive, apesar de ser bitcoiner há 5 anos e ser apaixonado pelo Bitcoin, uma hora começa a fazer falta estudar essas teses diferentes, assim, sabe? No fundo, todo esse movimento das Bitcoin Treasury Companies, inclusive, me agrada, porque tem uma perspectiva de um estudo diferente, assim, sabe? Eu converso muito desse assunto de Bitcoin Treasuries Companies com o Vitor Stabile, que é uma pessoa bastante cética, o que é extremamente positivo, porque ajuda a afiar o raciocínio. E uma coisa que ele sempre fala, e ele é um cara que não compra a ideia de que vale a pena para o investidor pessoa física necessariamente investir em MicroStrategy. E ele fala o seguinte: eu não quero saber o que o pessoal está falando, etc. Eu quero saber o que o pessoal da empresa está fazendo. E o próprio Michael Saylor está te falando que ele prefere comprar Bitcoin e vender as ações da própria empresa. E isso é um viés que eu sei que muita gente tem.